Olá, meu povo. Eu tô esperando um pouquinho pra ver se eu cliquei certo. Como vocês podem ver, eu sou péssima em tecnologia. Deu certo. Boa noite, pessoal. Tô muito feliz porque hoje eu posso compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem me ministrado nesses dias de quarentena, de muita reflexão. E hoje é uma palavra um pouco mais direcionada, e eu espero que nada atrapalhe Jesus de falar com você nessa noite. Em nome de Jesus, vocês podem ir mandando mensagens. Eu não vou conseguir ler, mas já vou ter um auxiliar aqui, ele vai me ajudando, tá bom? Porque eu fico bem perdida nessas tecnologias. Mas o tema sobre hoje que nós vamos falar é sobre maturidade espiritual. E antes de começarmos, eu queria orar com você. Pode ser? Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor fala conosco, o Senhor nos direciona, o Teu Espírito em nós nos traz convicções de coisas que só Ele pode nos trazer. E eu espero, Deus, eu oro, eu anseio que nessa noite o Senhor venha nos direcionar, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha liberar sobre nossas vidas uma palavra que mude totalmente a nossa maneira de pensar, mas que não seja eu falando, que seja o Teu Espírito ministrando sobre cada vida, sobre cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o tema é maturidade espiritual. Eu vou tentar não me mexer tanto, para vocês não ficarem zonzos, porque eu me mexo bastante. Mas, se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra ela em Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, eu estou abrindo a minha aqui. Nós vamos ler dos versículos 11 a 14. E vai achando aí, se você está anotando, anote esse texto, é um texto para nós nos alimentar mesmo. Gente, espera só um pouquinho que eu vou fechar a porta porque está fazendo muito barulho. Voltei. Hebreus 5, versículos 11 a 14 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, pegue isso para vocês, prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, esse texto, ele fala sobre maturidade e sobre aquilo que nós estamos deixando de experimentar da parte de Deus por sermos ainda crianças, por sermos ainda imaturos. E há uma imaturidade em nós, às vezes um pouco camuflada, escondida. E é sobre isso que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. Né? Vamos pensar agora numa criança e num pai. Né? Daqui uns dias nós vamos ser pais e eu fico sonhando com o futuro dos meus filhos, mesmo ainda eles não estarem aqui nessa terra. Né? Estou gerando ainda, mas eu fico pensando que eu quero que eles vivam a vida deles,
que eles cresçam, que eles amadureçam e que eles sejam homens e mulheres de Deus. Eu anseio como mãe, eu acredito que o Vitor anseia como pai, que os nossos filhos cresçam. E Deus, Ele também nos chama como filhos. Ele nos chamou para sermos filhos dele. Isso é maravilhoso, isso já é suficiente. Mas Deus também anseia que nós cresçamos, que nós alcancemos uma maturidade. Ele não quer que nós continuemos como crianças e infantis na nossa fé, na nossa vida com Deus. Ele quer sempre que a gente almeje coisas maiores. Se nós lermos as Escrituras, se nós nos relacionarmos com Ele, nós vamos deparar com isso, que Ele quer que nós amadurecemos. Né? Então, o desejo do nosso Pai Celestial, o nosso Pai em comum, é que nós alcancemos também a maturidade. E não só uma nova identidade. Então, a maturidade na fé, a maturidade espiritual, ela não tem a ver com a nossa idade. Ela também não pode ser definida assim, com a maneira que a gente fala, quão eloquente nós somos. Né? Ela tem a ver com sabedoria? Tem a ver com sabedoria. Mas a maturidade, ela tem muito a ver como nós estamos lidando com as Escrituras e com a vontade do nosso Pai sendo realizada através de nós. Eu já vou explicar mais um pouco sobre isso, mas a maneira como nós recebemos a palavra de Deus e como nós permitimos a palavra nos tratar é quando a gente vai alcançando maturidade, se a gente permite ela nos tratar, se nós permitimos ela nos transformar. Nós já temos o Espírito Santo, que nos convence de todas as coisas, não é verdade? Mas muitas vezes nós paralisamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós queremos continuar do mesmo jeito. Em 1 Coríntios 13, se você puder também abre lá. 1 Coríntios 13. Versículo 11 diz assim: Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então, quando a gente entende que a maturidade é um desejo do coração de Deus, que Deus ele anseia que nós alcancemos a maturidade na nossa fé, na nossa vida espiritual, e que é também um princípio, nós não ficaremos atentos apenas no que nós gostamos, mas também nós vamos nos atentar no que nos ajuda a crescer. Então, primeira dica, fique atento nas coisas que estão fazendo com que você cresça na sua vida com Deus. E eu não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas e às vezes eu me pego sendo assim, né? Como se ainda fossem crianças. Só um pouquinho. Como volta lá? Então, quando existem pessoas, o Vitor veio aqui me explicar algo. Desculpa, gente, eu fico perdida, mas tudo bem. Então, existem pessoas, voltando, existem pessoas que se interessam apenas em si mesmas e que continuam estagnadas na sua meninice. Né? Se você conhece uma criança, tem uma sobrinha de 4 anos, ela vai fazer 4 anos, e às vezes eu fico reparando a maneira dela falar. Né? E ela fala que é meu pai, é minha mãe, meu brinquedo, meu carro, minha casa, tudo que ela direciona é somente dela. Né? Então, é tudo meu. Uma criança, se você vê como ela fala, é minha tia, meu tio, minha irmã, e a gente vai identificando isso
numa criança, na maneira de falar. E o texto fala, na maneira de falar, na maneira de pensar. A gente já vai conseguindo definir o quanto de meninice ainda existe em nós. Né? Então, uma criança, ela só pensa em si mesma. Né? Tudo é dela. E tem um pouco de dificuldade também de partilhar, tem um pouco de dificuldade ainda de dividir, mas é porque ela é criança. É porque ainda não chegou a fase dela aprender algo um pouco maior como dividir. Ainda vai entrar na cabeça dela isso. Né? Então, existem pessoas que pensam que nada acontece. Existem pessoas que pensam somente nelas. Né? E há essa meninice dentro delas, há essa imaturidade dentro delas. E isso reflete na maneira dela pensar. Isso reflete na maneira dela falar. Né? A gente consegue identificar alguma imaturidade dentro de nós só pelo aquilo que a gente fala, só por aquilo que a gente tem pensado. Mas geralmente esse tipo de pessoa, elas tendem assim, como eu posso dizer, elas ficam pensando, nada acontece na minha vida. Nada dá certo na minha vida com Deus, eu não vou pra frente. Agora falando na nossa vida espiritual, né? Nada vai pra frente, Deus não tem respondido as minhas orações. Mas eu quero lembrar vocês que Deus, assim como um Pai natural e Deus soberano e celestial, Ele nunca vai confiar às pessoas imaturas as verdadeiras riquezas. Ele nunca vai confiar algo numa pessoa imatura, algo que ela não vai suportar. Ele não tem como confiar um ministério, uma liderança, né, em qualquer área da sua vida, seja profissional, seja na sua profissão. Deus, ele não vai confiar um cargo, seu chefe não vai te confiar um cargo se você é menino, se você é menina, se você age como criança, você é irresponsável. Não tem como. Não tem como a gente ir adiante sendo menino, sendo menina, sendo imaturos. Né? Então, lembra disso. Né? Às vezes Deus não tem nos respondido, às vezes a gente está um pouco estagnado porque ainda nos falta maturidade. Mas falta também um entendimento sobre o que maturidade, sobre o que a palavra quer nos dizer a respeito de maturidade. Né? Então, nada vai ser sustentável nas mãos de uma criança. Nada vai produzir nas mãos de uma criança. Nada irá frutificar nas mãos de uma criança. Então, como a gente identifica se ainda estamos sendo imaturos para que possamos subir de nível na nossa vida com Deus? Tem um texto que eu amo e que define muito bem isso. Para mim e para você, que está lá em Tiago, capítulo 1. É um texto que eu partilho muito com vocês, as meninas da célula. Eu sempre converso sobre esse texto e eu confesso para vocês que é um dos textos da minha vida, assim, que me ajudou em muitos momentos na minha vida. É um texto que eu tenho certeza que também vai falar com você. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 2, em diante diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Fica aí com esse texto separadinho, já para a gente conversar sobre ele. Mas como que a gente identifica na nossa vida imaturidade? Né? Eu não estou acusando ninguém, eu não estou falando, você é imaturo, mas quando a gente dá de cara com uma palavra, com uma revelação da palavra, o Espírito sonda o nosso coração e vê se há em nós algum problema, algo que está nos impedindo de avançar. E amém? Por isso, não é uma palavra de acusação nem nada, mas é para a gente identificar na nossa vida se a gente ainda está sendo imaturo.
né? E uma das questões que esse texto fala de alguém que não alcança a maturidade, geralmente pessoas imaturas, elas não entendem o tempo que elas estão passando. Né? Já vou explicar sobre isso, mas existem várias situações e sempre vão existir situações que a minha fé, que a sua fé no Deus poderoso vai ser testada. Vai sim, esses dias a gente se deparou com uma notícia super triste e eu ouvi isso de algumas pessoas. Nossa, até diante daquela situação muito triste, nossa, até a fé chega a ser abalada. E eu fiquei assim, chocada, porque, tipo assim, se isso tá abalando a sua fé, né? Imagina uma coisa muito pior do que isso, né? Mas sempre vão existir situações que vão testar a minha fé e a sua fé no Deus poderoso. E, gente, tudo que está escrito nisso daqui não é mentira. Se isso aqui fala que Deus é poderoso, Ele é poderoso. Se isso aqui fala que Ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida, Ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Tudo que está escrito aqui é a única verdade verdadeira na qual eu acredito e deve ser na verdade na única verdade em que você acredita. Não é verdade? Então, eu te pergunto, como você tem lidado com as situações contrárias na sua vida? Quando as coisas estão indo da maneira que você não está se agradando, elas estão sendo contrárias. Tipo assim, algo que você não imaginava que iria acontecer, está acontecendo. E como você tem lidado com essas situações? Né, eu falo que esse texto de Tiago 1, ano passado, eu e o Vitor, nós passamos por várias situações, tanto financeira, quanto na nossa vida pessoal, né, na nossa família, né, nós passamos por luto também, nós passamos por várias situações e em todo momento eu percebia a minha fé sendo testada. Era a minha convicção do meu coração falando contra a minha mente, contra pensamentos que tentavam desmoronar a minha fé. E é a gente que se posiciona diante das situações contrárias. Deus, ele tem a palavra dele, ele tem a soberania dele sobre as nossas vidas. Isso já é suficiente. Agora como eu tenho me comportado diante das situações na minha vida, nas situações contrárias. Né? Então, semana passada, o Vitor falou sobre os tipos de solos. E um solo é caracterizado como rochoso, né? Eu não sei vocês, mas eu percebo muitas vezes na minha vida e muitas vezes na vida de algumas pessoas esse tipo de solo, que são pessoas, esse tipo de pessoa, esse tipo de solo, esse tipo de coração, são de pessoas que recebem a palavra de Deus, que ouvem o Evangelho, entendem, compreendem o Evangelho e ficam muito alegres com isso, ficam empolgados, né? Eles, uau, maravilhoso, né? Que revolucionário, isso mudou a minha vida completamente. Só que daí na primeira provação, na primeira dificuldade, na primeira luta, essa pessoa ela desanima. Essa pessoa permite que a fé dela seja abalada. Essa pessoa permite que a sua fé vacile. E a nossa fé está totalmente catalisada na pessoa em quem eu estou crendo. A palavra de Deus diz: eu sei em quem eu tenho crido. Né? Então, se nós confiamos, se nós cremos mesmo em Jesus, a nossa fé ela não pode vacilar assim. Eu sei em quem. É uma pessoa, eu estou crendo nessa pessoa. E quanto mais eu me relaciono com essa pessoa, mais eu creio nela. Então aí já vai outra problemática. Porque quem tem a sua fé vacilada sempre, isso é sinal de que essa pessoa está se relacionando pouquíssimo em quem ela tem crido.
Não é verdade? Quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu creio nele. Quanto menos eu me relaciono com Jesus, mais a minha fé vacila, mais eu oscilo na minha vida com Deus, mais eu sou inconstante e ainda começo a colocar a culpa nas pessoas. Né? E já vou chegar também nessa parte, mas nós sabemos em quem temos crido. Jesus é poderoso, Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Uma palavra de consolo para mim, de verdade, quando eu estou passando por um momento difícil, é esse. Deus está no controle da sua vida. E eu me apego nessa verdade. E você tem que se apegar nessa verdade. Desanimar às vezes é normal. O que é normal é esse desânimo atacar a sua fé naquele que você tem crido. Né? Então isso é muito sério. E quem tem uma maturidade já fincada no coração e na alma, né, vê situações ruins como uma oportunidade de crescer, que é o que o texto diz. Se você está passando por algumas provações, por algumas lutas, fica animado por isso. Porque isso está fazendo com que você cresça. Isso está fazendo com que você amadureça. E assim, sendo maduros, tendo uma maturidade, Deus pode confiar a nós e em nós coisas, as verdadeiras riquezas. E nós podemos viver uma vida brilhante com Deus, no nosso relacionamento com Ele. E não é por causa de uma situação difícil que o imaturo abandona o Senhor. Que o maduro, aliás. Então, não é por causa de uma situação difícil que uma pessoa que tem maturidade abandona o Senhor. Né? Eu já vi vários relatos de pessoas assim que têm muita dificuldade em crer em Deus, mas já creram um dia por causa de uma situação difícil que ela sofreu. Né? E é só Deus para ter misericórdia das nossas vidas, mas o segredo para tudo isso é nos relacionarmos com Jesus. Amém? E também, a segunda coisa que eu quero dizer sobre a maturidade, sobre quem é imaturo, né, e que isso tem tudo a ver da nossa maneira de viver, a nossa maturidade, ela reflete em todas as coisas das nossas vidas, reflete no nosso casamento, reflete nos nossos relacionamentos, né, mas a maturidade, ela também tem tudo a ver com pessoas que não se ofendem. Isso eu ouvi numa pregação do Alessandro Vilas Boas, depois se vocês quiserem ouvir, eu achei sensacional, porque geralmente pessoas imaturas, elas se ofendem com qualquer coisa. Elas ficam ofendidas real oficial. Né? Você não pode dizer nada, você não pode encorajá-las a nada, você não pode ser realista, você não pode dizer não, você não pode desmarcar um compromisso, que você vê que essas pessoas, elas sempre vão ficar ofendidas. Né? Então a maturidade é a capacidade de não se ofender. E eu passei por uma situação esses dias. Por isso que foi uma palavra de Deus ouvir, né, esse trecho dessa pregação, mas nos últimos dias eu e o Vitor, nós estávamos contando para algumas pessoas que estávamos grávidos, né? E eu me peguei assim, me desculpando com algumas pessoas, tipo, eu demorei para contar por causa disso, aquilo. Né? Eu não sei se eu sou muito ofendida ou se eu já sofri tanto na mão de pessoas ofendidas que toda hora eu ficava ali me justificando. Até que Deus ministrou meu coração e falou assim, para com isso. Para de ficar se justificando. Você tem sua vida, você tem seus motivos. Claro que Deus, ele não fala com essas palavras, né? Mas eu me parei e comecei a pensar nisso. Né? O importante é que eu não me ofenda por situações semelhantes a essa, né? Mas eu também estava preocupada com pessoas ofendidas, né? E pessoas ofendidas, elas têm que ser tratadas pelo Espírito Santo mesmo. Eu tenho que ser tratada pelo Espírito Santo se eu sou uma pessoa ofendida. Mas existe pessoas ofendidas porque você deixa de comunicá-las a algo, né? Que você se esqueceu. E
Enfim, são N situações. E essas pessoas, né, elas se ofendem facilmente. E isso quer dizer que elas não têm maturidade suficiente, elas não têm relacionamento suficiente. Então começa a pensar se isso é um sinal na sua vida. Você fica ofendido ou ofendida facilmente? Né? O seu líder, o seu pastor, o seu chefe, o seu marido, a sua esposa te disse algo para que você cresça, algo para que você avance, e você tem lidado disso com uma maneira ofensiva, você ficou ofendido por isso, ou você lidou com essa situação de uma maneira, é verdade, eu preciso avançar, eu preciso ir para frente na minha vida, eu preciso de viver algo maior, eu preciso aprender a lidar com situações. Vocês estão me entendendo? Então, eu já vi várias situações assim, de pessoas que abandonam a igreja, abandonam o trabalho, abandonam a célula, né? Porque elas se ofenderam. E se ofendem com muita facilidade, não precisa de muita coisa não, é um motivo muito bobo, já estão ali ofendidas, né? Mas alguns abandonam porque lá ouviram escândalos, né? Abandona a igreja, viu o líder fazendo uma besteira lá, ficou ofendido, né? O líder que vai saber lidar lá com Deus, né? Deus que vai lidar com essa pessoa. Mas algumas pessoas abandonam mesmo a igreja, abandonam a célula, abandonam a Deus por causa de outras pessoas, porque elas se ofenderam com outras pessoas, né? Porque ouviram alguns escândalos, ou porque até mesmo lá alguma pessoa disse a elas algo que elas não gostaram e elas se sentiram ofendidas. Gente, se a minha fé, a fé que a gente tem em Jesus, a fé que a gente tem no Deus poderoso, não suporta os escândalos, não suporta as más notícias, não suporta uma correção. Deus é um pai, e um pai que ama, ele corrige os seus filhos. Se a minha fé não suporta essas coisas, a minha fé ela tá errada. Ela tá totalmente errada. Tá tudo errado na minha vida. Vocês estão me entendendo? Então, são coisas em que nós devemos refletir nas nossas vidas. Nós devemos pensar, a minha fé ela tem vacilado por causa das más notícias, por causa das situações. A minha fé, ela tá oscilando. A minha fé, ora é inabalável, ora qualquer coisinha destrói ela. Né? E a nossa fé, gente, é numa pessoa. É na pessoa de Jesus, aquele que venceu a morte por mim e por você. Aquele que nos deu vida e vida em abundância. Aquele que nos resgatou. A nossa fé é nesse Jesus. É nessa pessoa de Jesus. Né? E não é por causa de ninguém. Ninguém vai ser capaz. Provação não vai ser capaz de tirar os nossos olhos, a nossa fé dele. Porque nós precisamos dele nas nossas vidas. Então, se é um sinal de maturidade na minha vida e na sua vida, é porque nós estamos nos relacionando pouco com ele. Eu tenho visto Deus tratando muito na minha vida essa questão, né? Tem uma notícia ruim de como eu lidar com essa situação ruim, essa notícia ruim, né? E se isso vai me dominar. Né, o que mais Deus tem ministrado no meu coração, eu confesso para vocês, é isso, que a nossa vida aqui é passageira. E eu tenho procurado a me preocupar menos. Não vou falar que eu estou totalmente despreocupada, mas eu tenho tentado me preocupar menos com as coisas deste mundo. Né? E estou tentando me preocupar mais com o reino de Deus e acumular minhas riquezas lá. Assim como nós dissemos ontem no culto, né? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso tesouro está sendo depositado no reino de Deus, é com ele que nós nos importamos e o nosso coração está no reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Deus tem falado com você. E para terminar, eu fui bem rapidinho, eu vi que eu estou falando bem rápido, não sei se está dando para entender.
Eu não estou conseguindo ver comentário ou ninguém está comentando nada. Mas lá em Filipenses 3, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Amém? Filipenses 3, versículos 14 em diante. Perdão, eu vou ler do 12, tá bom? Do 12 em diante. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Eu fico emocionada de ler esse texto, porque o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Filipenses, ele diz: eu ainda não sou perfeito, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu estou lutando para alcançar. Eu estou lutando para alcançar, e a maneira que eu vou alcançar isso é mantendo os meus olhos fixados em Jesus. A maneira que eu vou conseguir viver a minha vida extraordinária aqui nessa terra, sendo uma agente de transformação, sendo uma pessoa que influencia as pessoas a se relacionarem com Jesus. Esse é o meu maior anseio, que as pessoas olhem para mim e elas, eu quero conhecer Jesus. Eu quero que a luz de Jesus brilhe sobre a minha vida e as pessoas, eu preciso, é disso daí que eu preciso. Eu quero ser uma referência para as pessoas, eu quero ser uma agente de transformação na vida delas, mas eu só vou conseguir isso se eu alcançar a maturidade, senão eu sempre vou influenciá-las a serem crianças, a viverem na mesma, porque é da maneira que eu estou vivendo sendo criança. Então, ele fala, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisto. Eu esqueço das coisas que já se passaram. Eu não fico me queixando de coisinhas, de pequenas coisas, e o que é passado, passou. O que foi bom, mas passou. E o que foi ruim, mas já passou. E não fica preso lá atrás, não fica preso no passado, mas ele não, ele olha para frente, ele prossegue para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o que Deus nos chama em Cristo Jesus. Eu não sei vocês, mas eu anseio por isso. Eu anseio viver a minha vida sempre prosseguindo para o alvo, sempre mantendo meus olhos fixos em Jesus, e que Ele seja tudo em mim, e que eu seja encontrada nele também. Que quando a minha vida aqui nessa terra acabar, eu vou ter muita certeza lá no céu, quando passar a minha história naquele telão, de que, não valeu a pena, não é só valeu a pena, mas eu fiz aquilo que eu mais amava fazer, que era amar Jesus e viver para Jesus, viver para os seus propósitos. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a tua vida que se sua fé está errada, que nessa noite você permita o Espírito Santo te convencer disso, de coisas, de meninices que ainda existem no seu coração, na sua mente. Se você é uma pessoa que se ofende com facilidade, se você é uma pessoa que não sabe lidar com as situações contrárias na sua vida, além de nós, nós como pastores, nós como líderes, nós estamos aqui para ajudá-los, mas muito mais eficaz do que a gente é o Espírito Santo.
né? Então eu oro para que você busque o Espírito Santo, para que você se relacione com o Espírito Santo, para que você vá para o seu secreto, para que você leve todas essas questões lá no seu secreto. Quantas vezes eu fui orar e eu não tinha o que orar, eu só chorava. E eu falava, Deus, essa situação está muito insuportável. E só o Senhor para me ajudar. Quantas vezes eu fiz isso, só chorei e saí de lá totalmente transformada, porque o Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. Eu vivo dizendo, né, às vezes as situações elas vão continuar as mesmas, mas eu vou estar diferente diante das situações. Amém? Então eu quero orar com você. Feche seus olhos, coloque uma das suas mãos no seu coração. E eu quero orar e profetizar essa palavra sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, nós apresentamos a nossa vida, os nossos corações, as nossas mentes ao Senhor. O Senhor que tem muita clareza do que está no nosso coração, do que está passando na nossa mente. O Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor que sabe das nossas fraquezas, o Senhor que sabe daquilo que precisamos mudar. Eu peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor nos convença daquilo que está errado, que o Senhor nos convença de que estamos sendo imaturos de fato, que o Senhor nos convença de que a imaturidade não vai nos levar a lugar algum, que nós vamos continuar vivendo como crianças, como pessoas imaturas e não vamos influenciar ninguém para viver aquilo que o Senhor tem de fato. Em nome de Jesus, tira toda a imaturidade do nosso coração, tira toda a meninice do nosso coração. Não queremos mais perder coisas sólidas, coisas maiores, porque estamos sendo crianças e agindo como crianças. Deus, em nome de Jesus, que a nossa fé ela continua sendo a mesma em qualquer tempo, em qualquer situação, no melhor e no pior das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e enxergamos. Em nome de Jesus, Deus nos convença de todas as coisas. E eu quero declarar na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão me ouvindo, estão me vendo, um novo tempo na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, que essas pequenas provações, que essas pequenas lutas gerem em mim e neles, ó Pai, uma fé inabalável. Senhor, em nome de Jesus, gere em nós um coração grato. Grato, Senhor, porque nada tem nos faltado. O Senhor é tudo em nós e tudo para nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos líderes maduros, que nós sejamos agentes maduros, influenciadores maduros. Não queremos ser pessoas superficiais, pessoas que oscilam na fé, pessoas, ó Deus, que ora está firme em Deus e ora não está. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que às vezes nós vamos desanimar, mas o Senhor diz na sua palavra, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e os nossos olhos, a nossa confiança está em Ti, Jesus, aquele que venceu todas as coisas por mim e por todos aqueles que estão ouvindo e por todos aqueles que existem nessa terra, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ensina e porque o Senhor nos ama. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Eu gostaria de abençoar a sua vida mais uma vez com toda sorte de bênçãos. Que você tenha uma semana incrível. Que você tenha uma nova fome, uma nova sede pela presença de Deus. Que nessa semana você anseie em ir para o seu secreto e buscar o Deus no seu secreto. E que lá no seu secreto você venha ter experiências extraordinárias com Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até mais.